Depois de 2 anos de espera, a segunda temporada de Loki finalmente chegou no Disney Plus. Eu já posso adiantar pra vocês que é pedrada, de verdade. O primeiro episódio já foi incrível, respondeu várias questões da primeira temporada, só que levantou várias outras, né? Tem várias outras questões pra gente entender. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai trocar uma ideia pesada sobre o que tá acontecendo com o Loki. A gente vai falar sobre o destino da Sylvie e até da Ravonna, que pode ter reencarnações de casca grossa pra peitarem o Kang. Vamos falar também dos conceitos de viagem no tempo que a série tá abordando, tempo imutável, tempo fluido. Nessa análise aqui, eu vou realmente destrinchar com vocês tudo isso. E também a simbologia de muita coisa escondida nesse primeiro episódio. Vai ser realmente uma análise completa e profunda pra vocês. Vamos lá! Nerd que é nerd ama games, você sabe disso. E eu vou além. Nerd que é nerd tem um lugar todo especial no Coração pra Assassin's Creed, que é isso? Por isso que eu tô animadão, porque nessa semana chega o Assassin's Creed Mirage. Olha, eu vou falar pra vocês, Assassin's Creed foi o jogo mais jogado nessa casa aqui, ok? Galera, fica até arrepiado. Olha essas prévias, olha o design, a qualidade 4K, 60 frames por segundo, a trilha sonora. Pô, é o puro suco turbinado de Assassin's Creed, com aquele clima raiz que a gente adora. Se liga, Assassin's Creed Mirage se passa em Bagdá no século IX e tá trazendo vários elementos clássicos dos primeiros games da franquia, como por exemplo, o foco na furtividade, muitos elementos animais também no combate. O protagonista é o Basim, e sério, a experiência vai te lembrar muito o melhor dos jogos clássicos da franquia. Então se prepara que Assassin's Creed Mirage chega dia 5 de outubro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e PC. Já dei a dica de lançamento da semana. Eu já tô até com a roupa que eu vou jogar. Bora! Inestrantes, Peter aqui. Bom demais esse episódio. Galera, de verdade, eu curti muito. Sensação de cinema, né? Aquele clima, aquela música, aquela tensão foi bacana demais. Tudo dosado, eu gostei demais, né? Enfim, já fiz até meu review. A primeira temporada de Loki já tinha sido muito boa, já tinha trazido muita coisa nova pro CM. E aí, se a gente considerar que Loki foi a única série do Disney Plus que ganhou segunda temporada, eu já cravo aqui. Essa série é disparada mais importante do UCM. Mas disparado mesmo, tipo, não é um pouquinho acima, não. Ela é mais importante, pra mim ele é o core do UCM atualmente. Pra acompanhar a nova fase da Marvel, Vingadores Guerras Secretas, Vingadores Dinastia Kang, vai ser essencial entender toda a trama de Loki. Tudo que a série tá abordando. Essa série sim tá sendo importante pro UCM. Essa tá. Até por isso a análise vai ser carinhosa pra vocês, hein? Deixa o like aí pra continuar trazendo essa análise detalhada pra vocês. Compartilhe com os seus amigos, manda nos grupos, manda no Zap, compartilhe no Twitter, pô. Vamos pros tópicos, vamos lá. O que aconteceu com a TVA? A primeira temporada de Loki terminou deixando todo mundo doido no último episódio, porque o Loki foi jogado de volta na TVA depois que a Sylvie matou lá aquele que permanece, né? Só que quando o Loki volta pra TVA, ao invés de ter uma estátua dos Guardiões do Tempo, tinha uma estátua do Kang na TVA. O Mobius não lembrava mais do Loki também, tava tudo errado, né? Aquela não era a TVA que a gente acompanhou nos outros episódios, simples. Então a galera teorizou de tudo. Ah, é uma TVA alternativa, a TVA foi tomada por outro Kang, a TVA foi resetada, é a TVA no futuro, é a TVA no passado, enfim. E acabou que a resposta é que era a TVA no passado. Essa foi uma das principais teorias que eu passei, inclusive, aqui pra vocês no canal. Era uma das teorias mais fortes que fazia mais sentido pra mim. A gente conversou sobre isso, porque se você parar pra pensar, não tem como ter TVA alternativa, porque a TVA já tá fora da linha do tempo. A TVA foi criada justamente pra manter só uma linha do tempo. A ideia de uma TVA alternativa nunca fez muito sentido. Só que a gente agora descobriu que existe um tempo específico dentro da TVA. Existe um passado, presente e um futuro isolado dentro da TVA. Deslizamento temporal. Esse negócio do Loki tá bugado lá, né? Parece bug de videogame, né? Ele tá sofrendo de time slipping, deslizando pelo tempo da TVA. Foi uma baita sacada de roteiro para responder algumas perguntas e até fazer a gente levantar algumas teorias. E assim, Loki é uma série bem linear e com um arco bem fechadinho. É um modelo diferente de séries como, por exemplo, Dark, Outer Range, né, que te deixa com a temporada inteira confuso. Você fica o tempo todo com a sensação que não tá entendendo bosta nenhuma, né? E daí, no final de temporada, a série te dá uma migalhinha de explicação. Loki não é assim. É como eu falei, linear. Loki é mais gratificante por episódio, né? Eu diria isso. Porque todo episódio você vai ter, sim, algumas boas perguntas respondidas. E outras questões levantadas que vão fazer a história ir pra frente. A ideia não é te deixar confuso, a ideia é te responder perguntas, mas abrir perguntas também para você entender as respostas nos próximos episódios, ou seja, você vai se conectando com a série e vai querendo assistir mais. Algumas pessoas podem até achar que esse problema do time sleeping foi resolvido muito rápido, e foi mesmo.
Mas é como eu falei, ele foi mais um recurso pra gente descobrir novas coisas sobre a TVA, sobre o Kang, descobrir novos personagens, novas salas, ajudar a gente a entender como é que funciona a viagem no tempo do Loki. Muito mais coisas, ou seja, uma coisa resolvida rápida, mas ao mesmo tempo respondeu várias outras coisas pra gente. Vai dar pra criar muita teoria sobre isso. Como funciona a viagem no tempo dentro da TVA? Esse episódio apresentou pra gente um conceito de tempo fluido. É um tempo que pode ser alterado a qualquer momento. Essa análise aqui, inclusive, tem um tópico pra gente falar sobre isso, porque eu achei interessante ser o exato oposto de como funciona a viagem no tempo de Ultimato. Em Ultimato, eles usam um conceito de tempo imutável. Ou seja, se você voltar no tempo, na verdade, você vai afetar uma outra linha do tempo alternativa. Porque a história da sua linha do tempo já foi escrita, acabou. É como o Hulk explicou pro Máquina de Combate. Não adianta voltar no tempo e tentar matar o Thanos bebê. O tempo é imutável. A história do Thanos já tinha sido escrita e nada alteraria isso, mesmo que ele fosse lá e matasse o bebê Thanos. Não tem como. A menos que a viagem no tempo já fizesse parte da história original o tempo todo. Como é o caso do Capitão América. Ele sempre teve destinado a viver no passado com a Peggy no final da carreira dele. Sempre existiu um segundo Capitão América aposentado no CM, vivendo com a Peggy e envelhecendo. Isso é o tempo imutável. A história já está escrita, não adianta tentar mudar. Você vai mudar, beleza, mas já está escrito. Tudo que você vai mudar, já foi escrito o que vai acontecer. O primeiro episódio de Loki apresentou justamente o oposto disso na TVA. Apresentou o tempo fluido. O Loki conversava com o Ouroboros no passado e isso alterava o futuro na mesma hora. Porque eles estavam lá simultâneos, passado e futuro, né? Não sei nem se dá pra falar isso, é totalmente louco, né? Falar simultâneo entre tempos diferentes, né? Porque simultâneo já é pra ser tempos iguais. Mas um equipamento que o Ouroboros não tinha 5 segundos atrás, ele passa a ter depois que o Loki fala pra ele se preparar no passado. Porque tava lá acontecendo no futuro. Ele tava falando. E no futuro realmente não tinha equipamento. Só que no passado, o Loki tava falando com o Ouroboros pedindo pra ele preparar esse equipamento. Na mesma hora que ele se tocou que tinha que se preparar, isso aconteceu e afetou o futuro no momento que ele tava falando com o Mobius. Então o Loki tava no passado mudando o futuro da TVA ativamente, na hora, real time. Quando o Loki derrubou a televisão no chão, foi um outro exemplo. Alterou o futuro. Aquele chão passou a ser rachado no futuro. E o que isso significa? Significa que, assim como nos quadrinhos, a Marvel tá abordando diferentes conceitos de tempo dependendo da história que eles querem contar. E honestamente, eu acho isso legal. Parando pra pensar agora, isso deixa a história muito mais intrigante, muito mais imprevisível, porque você não sabe o que você vai esperar. Ouroboros, a grande surpresa pra mim, a grande novidade do episódio foi a entrada do ator Ke Huy Quan no elenco da série como Ouroboros. É o cara dos reparos e das melhorias. Galera, eu simplesmente adorei tudo sobre ele, tudo. De verdade, você olha pra aquele personagem, o cara é muito intrigante, ele agrega muito na série, no episódio, com certeza, né? O ator é super carismático, não tenho o que falar. O carisma que ele passa pro personagem mescla super bem com a personalidade do Loki e do Mobius. As interações dos três nesse episódio ficaram incríveis, sabe? Os diálogos super dinâmicos, engraçados, tensos ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, né? Dinâmico, engraçado e tenso ao mesmo tempo. Ele colando uma fita isolante no capacete do Mobius, porra, foi hilário. Esse é o verdadeiro chefe das gambiarras na TVA. Você pode até falar, ah, foi piada forçada. Não foi, cara. O cara manja pra caramba de conserto. O cara deve ser um gênio dos reparos, de tudo que acontece ali dentro pra consertar os equipamentos. Pô, botou uma fita, você vai falar, pô, mas isso é conserto? O cara sabe o que tá fazendo, entende? A gente tem que confiar nele. E o Mobius sabe que dá pra confiar num cara desse. E eu adorei também a sala de reparos do Ouroboros. É como eu falei pra vocês, o Loki é daquelas produções que usam o tempo todo CGI, sabe? Tem cenários reais ali, você vê que é uma estrutura completamente real. E é perceptível isso, entende? Sabe, os corredores, a sala, os objetos da época, as quinquilharias, os quadros, as prateleiras. É um trabalho de design de interiores brilhante para construir os cenários da série. Loki tem uma das melhores, se não a melhor ambientação de qualquer produção da Marvel. Qualquer uma. É uma identidade visual muito forte, muito detalhista. Você sabe onde você tá. Você percebe. Lógico que você tem outras maravilhosas dentro da Marvel, mas essa da TVA, que Loki tá trazendo pra gente, é sensacional. E isso tá super bem exemplificado na sala do Ouroboros. E eu gostei também que deram um background pra você entender o que ele faz ali. Tem um cartaz na parede falando sobre os tubos pneumáticos. A cena mostra ele recebendo um aparelho danificado pelo tubo e começando a fazer o reparo ali na hora, né? E depois enviando o aparelho consertado pelo tubo. A vida dele é isso, a vida dele é fazer aquilo ali. Consertar e mandar pelo tubo. O maluco nem dorme, né? Inclusive o Ouroboros diz que a última pessoa que visitou ele ali embaixo foi o próprio Mobius, há 400 anos atrás. Então assim, se você parar pra pensar, toda a estrutura da TVA é uma grande crítica ao sistema. É uma alusão a um sistema corporativo. Óbvio que de forma exagerada, né? Vocês têm que lembrar, galera, que todas as pessoas ali dentro da TVA, todas,
tiveram a vida tomada delas. Elas não puderam viver. Elas sofreram lavagem cerebral e ficaram presas nesse trabalho quase que escravo. O Ouroboros, por exemplo, está lá embaixo servindo única e exclusivamente como uma engrenagem humana para o sistema da TVA. Né? Sabe-se lá há quantos anos, centenas, milhares, milhões. Tinha 400 anos ali que ele não via ninguém ali embaixo. E pra ele foi assim. Eu acho que pode até ser uma analogia ao home office, né? O cara naquele trabalho solitário, sem contato humano, só fazendo serviço à distância, enviando pelos tubos, enfim. Tudo sobre o Ouroboros eu acho que é super interessante. Foi uma baita adição à série, ao universo, ao UCM como um todo. E curiosamente, o nome Ouroboros é o nome do episódio também. Mas não só como uma referência a esse novo personagem do Ke Huy Quan. Ouroboros é um símbolo do Egito Antigo e da Grécia Antiga. É um dragão, uma serpente, sabe, com uma cauda na boca, um círculo formado por ela mesma, né? Só como se ela estivesse se devorando continuamente e renascendo de si mesma. É um símbolo gnóstico e alquímico. Ouroboros expressa a unidade de todas as coisas, materiais, espirituais, que nunca desaparecem, mas estão eternamente mudando de forma nesse ciclo perpétuo de destruição e recriação. E isso é exatamente o que a série do Loki está mostrando pra gente. O multiverso Marvel é um ciclo perpétuo de destruição e recriação atemporal, o tempo todo. Antes existiam infinitas linhas do tempo, guerras multiversais entre Kangs. Depois, o Aquele que Permanece manteve só uma linha do tempo, destruindo as ramificações. Né? Ele destruiu o multiverso. Agora o multiverso renasceu de novo e os Kangs voltaram junto com a guerra multiversal. É um ciclo infinito. O Ouroboros é exatamente isso. Ravonna Renslayer. Numa das idas do Loki pro passado, né, quando ele tava lá sofrendo do time sleeping, ele ouve os áudios da sala e descobre que o Aquele que Permanece e a Ravonna tinham um caso amoroso. Na primeira temporada, todo o background da Ravonna tava bem nebuloso, a gente não tava entendendo muito bem, né? O arco dela parecia ter acabado quando ela descobriu a verdade sobre os Guardiões do Tempo e sobre quem ela realmente era na linha do tempo. Ela, assim como todo mundo da TVA, foi arrancada da vida normal para trabalhar na TVA. Só que a Ravonna não é só uma namorada coitadinha do Kang. A gente que tem uma base maior dos quadrinhos, a gente sabe que a trama dela pode ser bem mais complexa do que isso. Porque nos quadrinhos, galera, não existe só uma Ravonna na linha do tempo, ok? Existem inúmeras. A Ravonna nos quadrinhos foi o maior amor da vida do Kang. A única pessoa que ele realmente se apaixonou verdadeiramente, entende? Foi o amor verdadeiro. É aquela velha história do cara que faz tudo por amor, sabe? E aí vira vilão por causa da mulher. Ele fez uma atrocidade para tentar salvar a Ramona de um estado incurável. Ele fragmentou a alma da Ravonna e injetou ela no tempo para que ela sempre reencarnasse e o destino deles sempre tivesse ligado por entrelaçamento quântico. É a ciência da alma. Ele conseguiu fazer isso, mas ao mesmo tempo ficou condenado a ser rejeitado por todas as reencarnações da Ravonna pela linha do tempo depois que ela descobriu o que ele fez com ela. Eles basicamente viraram inimigos mortais. Em cada era passou a existir uma Ravonna, em cada era ela se aproximava para conseguir derrotar o Kang. Então, por mais que pareça que a Ravonna da série ainda não tem muita história para contar, na verdade existe bastante conteúdo dos quadrinhos para desenrolarem aí, né? Para desenvolverem a personagem da Ravonna, que pode inclusive acabar sendo bem casca grossa. Não tem como saber o que estão preparando para ela na série, mas vai por mim, com certeza tem mistério aí e vai chegar. Sylvie! A Sylvie é a prioridade número 1 da TVA agora. Foi ela que desestabilizou toda a TVA. Foi ela que matou os Guardiões do Tempo fake lá. Matou o criador da TVA, o Aquele que Permanece, né? Agora ela vai ser caçada por toda a TVA. E é engraçado pensar nisso porque a TVA sempre funcionou por si própria. Você tinha hierarquias, juízes, líderes de tropas, mas agora que todo mundo descobriu que a vida deles é uma farsa, que os deuses deles são uma farsa, o que vai acontecer? Eu chutaria que até o final da temporada a gente vai ver o Mobius e o Loki tendo uma influência grande no alto escalão da TVA, comandando a TVA mesmo para uma guerra contra o Kang. Já a Sylvie, eu acho que no momento ela parece simplesmente querer curtir a vida. A gente estava na dúvida sobre o que ela ia fazer agora, né? Só que assim, a trama da Sylvie era uma trama de vingança. Uma jornada de vingança. É meio que a história do Kratos, né? Você já realizou seu objetivo, já fez suas vinganças, o que você faz agora? Vai criar um filho, vai pescar, trabalhar. No caso da Sylvie, ela viu o pessoal namorando, conversando, amigos, família. Ela agora quer ter uma vida normal. Ela quer experimentar todos os sabores da vida. Os sabores dos sanduíches, os sabores, enfim, de bolos. E ela quer ter um trabalho normal. Ela quer viver a vida que foi arrancada dela desde criança pela TVA e pelo Aquele que Permanece. Ela quer essa vida que foi arrancada dela. Mas a gente sabe que isso não vai durar muito tempo, porque o Loki, quando deslizou pro futuro da TVA, ele viu a Sylvie no elevador lá. Viu todos os agentes da TVA endoidando, telefone tocando, todas as linhas do tempo, todas as ramificações sobrecarregando o tear.
O tear é aquele negócio que transforma as linhas do tempo numa manifestação física delas. Aquilo ali não foi projetado para suportar tantas linhas do tempo de uma vez. Então, até esse problema ser resolvido, a gente vai ver a TVA tendo esse problema de energia e sendo sobrecarregada com tantas linhas do tempo. Por isso que tá piscando a luz o tempo todo lá. E aí entra o grande debate da série. Aquele que permanece, tava certo? Tem que acabar o multiverso para não permitir que mais Kangs nasçam pelo multiverso? Mas será que isso tá certo? Matar linhas do tempo inteiras? Exterminar quintilhões, infinitas vidas, passado, presente, futuro, de diferentes universos? Isso é errado, não é? Só que a TVA vai pro beleléu também se as ramificações não forem podadas. E quem garante também que os Kangs não vão ferrar tudo no multiverso caso as ramificações não sejam podadas? É complexo pra caramba, é uma baita discussão. O que eu achei do primeiro episódio? Galera, na minha opinião, o Loki continua sendo uma das melhores séries, se não a melhor série da Marvel, no Disney+. É absurdo o nível de zelo, absurda a qualidade dessa série, absurdo. Cara, os caras parece que se dedicaram muito a isso. Sabe, roteiros, referências, texto, mensagens. Uma identidade visual animal é cinema aquilo ali. Se tem uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, é como filme e série de super-heróis nos últimos anos ficou uma coisa totalmente genérica. Sabe, sem identidade visual nenhuma. Praticamente todos os filmes e séries só usam o CGI mais preguiçoso possível. Hollywood, no geral, tá bem assim. Não só as produções de herói, não é só as produções de herói. Tá todo mundo só no tipo, roteiro feijão com arroz. Às vezes até sem feijão e sem arroz, né? E aí com soluções mais fáceis, mais genéricas de efeitos visuais possíveis. E o legal de Loki é justamente você conseguir ver o trabalho ali. Você vê que é diferente. É um estilo, aquilo que eu falo pra vocês, retrofuturista, muito bem definido, muito bem executado, nos mínimos detalhes. Tá tudo ali na cara da gente. Pra quem não sabe o que é retrofuturismo, é meio que como a galera do passado imaginava que seria o futuro. Tipo Jetson, sabe? Você olha pro Jetson e percebe que o futuro tá totalmente diferente. Os caras imaginavam o futuro com TV de tubo, disquete, CD, carro dos anos 50 flutuante, picape dos anos 60 flutuando, né? É coisa desse tipo. É basicamente transformar as tecnologias do século XX em super tecnologias futuristas. E em Loki isso ficou simplesmente incrível. Esse trailer da segunda temporada, pra mim, já mostrou que a identidade visual da TVA tá em dia. Vai ter muita coisa nova, lugar novo, e a estética que atraiu a gente na primeira temporada ainda tá lá. Aliás, essa estética da TVA é em parte inspirada no Brasil. Vocês sabiam dessa? O designer da produção da série falou que a arquitetura da TVA tem essa vibe meio política inspirada na arquitetura de Brasília do Oscar Niemeyer. E boa parte das referências retrofuturistas da mobília e dos objetos lá da série vem do filme Brasil, do diretor Terry Gilliam. Dê uma olhadinha nessas imagens do filme Brasil, vocês já vão ter uma ideia de vibe. Eu não sei vocês, mas eu acho isso incrível. Só da gente ver esse pedacinho brasileiro das inspirações da série do Loki, pô, já dá pra perceber que essa série tem muita identidade artística. Até agora, pra mim, a série tá prometendo muito e tá entregando o que ela tá prometendo. E pra vocês? O que vocês acharam desse primeiro episódio? O que vocês acharam dos personagens, do Ke Huy Quan? O que vocês acharam do Mobius, do Loki? Pô, eu realmente tô curioso pra saber a tua opinião. Manda ver no comentário, porque realmente vai ser bacana saber o que você tá achando. Toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou trazer agora mais informações sobre essa série. A gente não para de estudar aqui novas possibilidades, a cabeça da gente tá fervilhando, tô louco pra compartilhar o que a gente tá discutindo sobre essa série com você. Então eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!